Olá, vocês estão ouvindo uma série especial do Gurias do Vinho. É tempo de espumantes por aqui. Bora borbulhar? Esse episódio tem o apoio de Courmayeur, vinícola do Vale dos Vinhedos, liderada por duas irmãs de Garibaldi da família Nicolini e Vercelletti. Uma honra brindar esse episódio com a Courmayeur. Eu sou Alexandra Aronovich, publicitária, sommelier, criadora do Café Viagem e amo Serra Gaúcha. Falo do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciao a tutti! Eu sou a Andrea De Bon e falo direto da Itália. Sou jornalista especializada em vinhos, sommelier de vinhos e azeites. E sou editora da revista Bon Vivant e do perfil Ela é do Vinho e Andrea De Bon no Instagram. Este é o primeiro episódio do podcast Gurias do Vinho da série Espumantes, com o apoio da marca de espumantes e vinho Courmayeur. Vamos viajar e degustar a história da bebida no Brasil, conversar com embaixadores de enoturismo e do espumante brasileiro. Nós vamos conhecer a festa e a capital brasileira do espumante e ainda os motivos que fizeram com que o espumante se tornasse protagonista do vinho brasileiro. Será que a bebida é só de mulher, Alexandra? Afinal, por que os espumantes fazem tanto sucesso no Brasil e no exterior? Nós somos as Gurias do Vinho e te convidamos a brindar com a gente esta super série especial de espumantes. Tchim, tchim! Tchim, tchim! Olá, gente! Coisa boa degustar um espumante bem fresquinho e geladinho, não é mesmo? Só essa abertura me deu água na boca e vontade de beber um espumante brasileiro que tem particularidades únicas. Não é à toa que o espumante é a porta de entrada do vinho brasileiro lá fora. Sabia, Alexandra? Pois é, Andréia, tem tanta coisa boa para contar e brindar sobre o nosso espumante, que é esse orgulho nacional. E nós vamos começar esse episódio pela cidade nomeada capital brasileira do espumante, pois foi lá que tudo começou. E eu tô falando de Garibaldi, na Serra Gaúcha, uma das cidades que fazem parte também do Vale dos Vinhedos, assim como Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul. Aliás, importante destacar que em outubro, gente, acontece em Garibaldi a FenaChamp, que é a festa do espumante brasileiro. Ela acontece de 2 em 2 anos e é bom se programar, porque a edição de 2022 começa dia 6 de outubro e vai até o dia 30 de outubro. E olha só, Alexandra, a gente vai falar mais dessa festa e de Garibaldi com quem mais entende da região e de enoturismo. Nossa entrevistada desse episódio é a influenciadora, consultora em turismo, palestrante e especialista em planejamento turístico e em enoturismo. É autora do perfil Viajante Maduro, foi secretária de turismo de Garibaldi, criadora do evento Garibaldi Vintage e de outros tantos eventos e roteiros que nós temos pela Serra Gaúcha. Recentemente, a Ivane ganhou o Troféu Guri da Rádio Gaúcha, prêmio que valoriza nomes do Rio Grande do Sul que contribuem para o desenvolvimento do estado e para a cultura gaúcha. E ela mora onde, hein? Em Garibaldi. Um prazer ter você com a gente no Gurias do Vinho, Ivane Fávero. Prazer estar conversando com vocês, Andréia, Alexandra. Prazer é nosso. Prazer, Ivane, bom te ter por aqui. Ei, coisa boa, é um prazer sempre, imagina, falar com Gurias do Vinho sempre é muito delicioso, além de tudo. Pois é, um prazer ter você aqui compartilhando a paixão por Garibaldi, por espumantes e pelo vinho. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti é: me conta, por que Garibaldi é a capital brasileira do espumante? Vamos contar aí para as gurias esse motivo. Bom, diz que uma grande história sempre é feita de pequenas histórias e de muitas pequenas histórias, né? E Garibaldi conquistou esse título porque por muitos anos foi ali que se produziu o espumante brasileiro. 100%, 90%. É em Garibaldi que se tem o primeiro registro de uma premiação aos champanhes e moscatéis finos elaborados em Garibaldi pela Peter Longo. Mas a gente sabe que essa história tem até marcos antigos que não foram registrados na história, não podem ser comprovados. Então, se em 1903 a gente já tem uma premiação, não é ali que começa a elaboração de espumante. Vem desde antes, né? E aí a gente volta até a chegada dos irmãos maristas de origem francesa
francesa em Garibaldi, depois vieram os capuchinhos também, quer dizer, nesse meio tempo os capuchinhos, as irmãs de São José. Mas foram os irmãos maristas com o irmão Pacômio e ele encontrando a família Peterlongo que se tem de fato esse início dessa história, que depois vai se desdobrando em muitas outras com as chegadas de empresas francesas, como a Jorge Aubert, que foge, né, da situação de guerra lá. Aí a gente já está mais adiante, né, lá para 1940 e poucos, e vem para o Brasil e implanta uma vinícola trazendo de lá já todo o know-how de quem já produzia lá. Ou depois quando vem a Chandon do Brasil, ou quando vem a italiana Bacardi Martini, e isso tudo foi engrossando este caldo. Hoje Garibaldi já não é mais a maior produtora, mas a história ninguém apaga, né? Por muito tempo foi em Garibaldi que se elaborou o espumante brasileiro, na época o champanhe. Todas essas marcas, né, então, que a Ivane falou, algumas ainda estão em Garibaldi, né, como a Chandon, a Peterlongo. É legal salientar que agora, quando o fato da Rainha Elizabeth, né, que morreu, trouxeram de volta a história do espumante, né, porque ela bebia, né, dizem que ela bebia uma taça de champanhe por dia, não era daqui do Brasil, obviamente, a marca, mas que a única visita que ela fez ao Brasil, né, que foi em 1968, é isso? 68, isso. 1968, ela tomou o espumante brasileiro. Aí, na verdade, aí a grande influência foi do presidente da época, né? Getúlio Vargas, que era nacionalista e que, mudando o conceito que muitos presidentes trabalhavam, que era só servido produtos estrangeiros, né, de fora, ele foi o primeiro a trazer um produto nacional para receber as grandes autoridades. E quando ele recebe a Rainha Elizabeth II, ele serve naturalmente o único espumante da época, champanhe na época, né? Que era o da Peterlongo. Então, sim, foi relembrada essa história, porque é bonito, né? Mas naquele tempo, imagina que a Peterlongo, com o seu champanhe, e por isso que ainda elabora o champanhe, porque conseguiu comprovar que antes da denominação de origem champanhe França já elaborava, inclusive exportaram em 42 para Macy's de Nova York, já eram exportadores. Nossa, né? Eles eram muito visionários para a época, né? Na verdade, começou com o seu Manuel Peterlongo, que era o pai do Armando, que foi quem o Armando era um homem visionário, que divulgava com amor, com paixão, o espumante brasileiro já naquela época, né? E depois aí a gente tem que falar, se fala de Garibaldi do espumante, tem que falar hoje da principal produtora de espumantes, e que é a Cooperativa Garibaldi, né? Quer dizer, não tem como também não falar de uma história que inicia, acho que é 1931, e que hoje tem quase 500 famílias envolvidas, e que, bom, é ali que hoje a gente tem a grande representatividade deste território, porque a gente está falando de 500 quase, né, mais ou menos isso, 500 famílias envolvidas e a maior produção. E, na verdade, primeira cooperativa de Garibaldi, né, que quase foi criada aí junto com a Aurora de Bento e que continuam ativas. Né? Então, fazendo uma retrospectiva, né, a gente tem aí os maristas, a Peterlongo, né, que deram o primeiro passo. Aí a gente tem também a chegada de outras multinacionais, e tem a Chandon marcando presença muito forte também. Acho que teve uma força muito grande também, né, dentro da história do espumante do Brasil e de Garibaldi. E agora todas essas a Cooperativa Garibaldi e várias outras que a gente ia te perguntar quais são essas outras vinícolas que tu começou falando da cooperativa, que é muito forte, né, em Garibaldi, as principais vinícolas que recebem o turista também aí em Garibaldi. E aí entra uma história bonita. Eu comecei a trabalhar em Garibaldi como diretora de turismo, depois secretária de turismo. Eu fiquei 12 anos intercalados atuando lá. E em 2001, quando a gente assumiu, eu lembro que me disseram que eu estava saindo de Bento, deixando a secretaria de Bento, indo para Garibaldi. Bento já estava avançando no turismo. Quando eu cheguei em Garibaldi, falaram: tu tá vindo para a cidade da latinha. Eu pensei, nunca ouvi falar que tinha fábrica de lata. Não, é que lá tinha a Fenachamp, lá tinha o espumante, lá tinha o trem, lá tinha... E eu digo, peraí, o que tem, né? E aí a gente começa a ver ali que estava num momento realmente difícil, porque tinha fechado o esqui, né? O próprio Tintin não acontecia mais, a própria Fenachamp estava perdida e tinha se tentado um modelo de rua que não tinha dado certo, o Parque
que estava abandonado. E aí a gente contabilizou na época, acho que eram 6 empresas elaborando espumantes. E eu pensei assim, nossa, isso é muito pouco para a capital brasileira do espumante. E o prefeito de então, era o Setolin, ele teve uma visão de criar um projeto junto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento, que foi construído em conjunto com a comunidade, que era das microchampanharias, que era estimular que as pequenas vinícolas familiares, muitas no interior, que só faziam vinho de mesa, a maioria, alguma coisa de vinho fino até, mas assim, que não faziam espumantes, porque é um método mais difícil, entre aspas, assim, quer dizer, não era natural para eles, trabalhoso, e tem que ter investimento, quer dizer, tem que ter câmara fria, tem que ter não sei o que de fermentação, os tanques e tal. Trabalhoso, para fazer champenoise, mas mesmo o champenoise precisa todo um outro processo, que não é de uma cantina que faz vinho de mesa. E aí se conversou na época com a Garibaldi e se pediu, bom, quem sabe, eu não me lembro, acho que foi primeiro o Petelongo e depois o Garibaldi, mas enfim, foram as 2 empresas que passaram a fazer parte do processo, utilizando a sua estrutura, quer dizer, então vinha o vinho base, ia lá para fermentação, voltava lá para fazer todo o envelhecimento, remoagem na cantina, e primeiro se trabalhou só em método champenoise, e aí, quando se fez a primeira FenaChamp da retomada em 2003, nós lançamos esse projeto e foi crescendo. Então, hoje, eu nem sei certo quantas vinícolas estão na Rota dos Espumantes, mas chegou no momento que estavam 20 já vinícolas elaborando espumantes, fazendo parte da Rota dos Espumantes. E aí, vocês falaram antes da Verzeletti, é uma das vinícolas. A Courmayeur. Assim, da Courmayeur, né? Da família Verzeletti da Courmayeur, né? Mas a gente vai ter várias outras microchampanharias que surgiram nesse projeto, que estão hoje aí expondo na FenaChamp. Então, isso é motivo, eu digo, de alegria, porque esse é o modelo endógeno de desenvolvimento, quer dizer, não adianta só a gente ter multinacional. Se for ver, a Georges Aubert fechou, né? A Bacardi Martini também fechou. Nós tínhamos até um tempo a Laidomec, que o floco não era espumante, mas não está mais aí. Mas temos a Chandon, e que ficará, né, pro bem de todos no Brasil. Vai completar 50 anos no Brasil ano que vem. Não, e que fique por muitos aí, né? Mas tu tem que olhar, então isso é muito bom, ok? Mas tem que olhar pro endógeno, pro produtor local, para aquele que produz a sua uva, vinifica o seu vinho base, faz o seu espumante, né? E aí se criou, e teve o Adolfo Lona que iniciou o processo, que foi muito bonito a ideia também de criar não uma denominação de origem, uma indicação de procedência, uma denominação de origem, porque muito da uva que se elaboram os espumantes em Garibaldi vem da região, não é só da cidade. E nós não tínhamos como fazer uma DO que ia limitar muito, ia ser muito pequeno esse recorte. Garibaldi não é uma cidade tão grande. Então se pensou em uma marca de qualidade. E aí, uma indicação de qualidade mesmo. E foi se trabalhando muito os processos de qualidade, né? E aí teve envolvimento de Embrapa, né? Bem, hoje tem um selo de qualidade do espumante Garibaldi. A gente quer que isso cresça mais, se desenvolva mais. Eu não sabia. Para que continue, Eu não sabia que existia esse selo. Foi, o INPI reconheceu já. Eu ainda era secretária, então isso já tem uns 7 anos, quando o INPI reconheceu a marca de qualidade dos espumantes de Garibaldi. Que eu acho isso assim bem bacana, até para um modelo brasileiro que nem sempre pode trabalhar só no território, que não é verdade que todo espumante de Garibaldi é de uvas de Garibaldi, sabe? Não tem como ser. Nós limitaríamos muito. Então vem de Montebello, vem de Encruzilhada, enfim, etc, né? E aí, por isso, a ideia porque o que é importante, sim, ver a qualidade da uva, mas não só de onde ela vem. E ver aí, ao invés da tipicidade da terra, né, daquele terroir, o processo qualificado, quer dizer, um espumante não pode sair em 3 meses, entende? Ele precisa de uma maturação, a gente precisa respeitar o tempo, precisa ter qualidade de levedura, precisa ter toda a limpeza, a higiene, que é o que faz um espumante, que é o que faz, né? E eu ia aproveitar tudo isso para te perguntar, para dizer para os ouvintes, né, e os ouvintes, quais as principais características que tu acha do espumante de Garibaldi ou espumante de brasileiro, né, que eu acho que o de Garibaldi ou o de Bento, todos são muito tem suas semelhanças, mas quais que tu acha que é o do Brasil, assim, as características principais, o que faz o espumante brasileiro se diferenciar? Eu aprendi isso até muito com
a Chandon, né? Por quê? Porque é uma multinacional que sabe muito bem como é espumante em várias partes do mundo, a começar pelo champanhe, né? Para quem a gente até não Moët falou, mas acho que vale a pena dizer que a Chandon faz parte do grupo Moët Chandon e chegou ao Brasil em 1970, certo? 70 Isso. E alguma coisa. E aí, o Philippe Meyvel é um que sempre defendeu muito essa tipicidade do espumante brasileiro. Uma coisa é o champanhe, Moët Chandon, quer dizer, a mesma empresa. Outra coisa até é a cava, outra coisa é até o espumante da Argentina, que também tem. Mas outra coisa é o brasileiro. E aí, o que se fala muito é dessa coisa mais frutada, com acidez equilibrada, mas um pouco mais pronunciada, que eu acho fantástico, é o que faz o espumante brasileiro ganhar tanta premiação. O pessoal, quando vai degustar, quer dizer, ele não é um produto tão envelhecido, ele não fica tanto tempo em garrafa, é mais jovem, em algumas vezes pode ser mais aromático ou não, mas principalmente eu acho assim, o frutado e a acidez equilibrados são as características que diferenciam e que eu acho que qualificam tanto o nosso espumante. A gente tem que ter um baita orgulho, porque eu já fiz várias vezes, várias pessoas do mundo degustarem o nosso espumante e eles realmente ficam encantados, porque é o que se espera, né? Essa leveza, essa elegância de um espumante. E sim, hoje a gente tem grandes produtos aqui no Brasil e não por nada aí até outros vieram se olhar, eu digo assim, não só estrangeiros, mas eu vou desde um Gilberto Pedrucci, que hoje trabalha com produto de excelência uma ali em grande Garibaldi. marca também. Casa Pedrucci, né? Que eu gosto muito, assim, do cuidado que ele tem com tudo e do envolvimento comunitário também. Ele se envolveu muito com a FENACHAMP, porque aí a gente teve na retomada uma visão genial também, né, da FENACHAMP, que eu posso falar depois, parêntese, fecha, né? Mas desde eu lembro do Cláudio Catani da Chandon defendendo isso, eu vejo hoje o Mário Gaissi, né, que vem do Chile e que se instala não em Garibaldi, mas em Pinto Bandeira, mas dizendo que esse território, nós estamos muito próximos, né, ele é o melhor para elaborar espumantes, talvez, né, na América, com certeza, mas um dos melhores do mundo. Então tem muita gente afirmando isso e a gente tem que ter muito orgulho, né? Bom, Ivani, o turista, então as gurias, né, que estão acompanhando esta temporada e quiserem visitar Garibaldi, não só para ir na FENACHAMP, mas passar o final de semana em Garibaldi, essa capital brasileira do espumante, o que as pessoas podem fazer em Garibaldi? Além, é claro, de beber um bom espumante, né? Exato, né? E de visitar a Rota dos Espumantes, eu acho que assim, é imperdível dedicar um tempo para curtir o centro histórico, a Rua Buarque de Macedos, a Rota Passadas, né? Então, curtir todo aquele casario histórico, a rua que foi toda remodelada realmente para com esse foco de embelezar e de respeitar uma história, né? Então, fiação subterrânea, jardinamento, mobiliário urbano e agora vários restaurantes aí, compondo realmente um local muito aprazível. Mas tem a Estrada do Sabor, quando a gente fala em turismo rural, né? Essa rota que foi lançada em 2001, junto com a Rota dos Espumantes, e que é fantástico, quer dizer, agendar uma refeição, um passeio por lá é imperdível. Tem a rota de compras, ainda falando no centro, tem um comércio interessante, né, aí no centro também, mas tem a via orgânica voltando para o interior, né? Então, que também abraça alguma coisa urbana, mas principalmente aí rural, e aí toda essa experiência do produto orgânico em várias facetas, né? Desde do produto natural até elaborado, das refeições. Importante ressaltar também que Garibaldi, como falou a Alexandra na abertura, faz parte do Vale dos Vinhedos, então tem território ali. Daqui a pouco agenda um passeio de Tintim, é super legal, vê os registros. Pois é, eu queria falar sobre o Tintim, desculpe. O passeio é com aquele trenzinho, né? Como é que funciona, Ivani? É um caminhão de guerra que foi transformado, né, com carroceria. Ele foi trazido da Segunda Guerra Mundial para Garibaldi e aí, com o passar do tempo, né, se formatou ele, se estruturou ele para fazer o passeio pelo centro histórico, com condutores locais de turismo, contratados
contando histórias, particularidades da cidade, enquanto a pessoa contempla. Daqui a pouco vem uma música, animação, as pessoas da rua banam, né? Pegando o gancho do Tintim, ainda a Maria Fumaça, a maior parte do trajeto deste famoso trem do vinho passa por Garibaldi. É a maior parte do território, né? Que tem a estação mais bonita, que é lá que o trem faz uma parada. E eu sempre recomendo mesmo para quem não pega o trem, pra ir lá parar na hora que vai lá na hora que o trem para lá, tira umas fotos que é muito bonito. Não, e curte dar uma caminhada no passeio da estação. As pessoas vão pra lá tomar chimarrão, comer pipoca, tomar espumante com piquenique. Muita gente chega lá com seus sanduichinhos e o espumante. E é um belo local, daqui a pouco chega o trem, toda aquela festa, passa o trem, volta a tranquilidade. E aí caminhou por lá. Que delícia, já né? emenda e vai caminhar no passeio da barragem, que é um local belíssimo. E se tiver sorte, ali sorte não, fica atento à hora que passa o trem, ele vai passar em cima de uma ponte de pedra histórica e tu faz registros fotográficos belíssimos daquele lugar. Toda vez que eu posto foto lá, né, do Viajante Maduro, do passeio da barragem, a pessoa me pergunta, onde fica isso? Em Garibaldi, mas ninguém vai até lá. Mas é ali bem pertinho do passeio da estação, então dá para fazer tudo a pé. E esses cenários foram locais onde se produziam muitos filmes, novelas, comerciais, que fazem parte hoje da rota cinematográfica de Garibaldi também, que, né, tem um filme commission, então trabalha muito com captação de produção audiovisual, inclusive. Dá uma vontade de passear, né? Ouvindo essas dicas todas, né, Ali? Eu fiquei até pensando pegar uma bag com um espumante, andar pela cidade, curtindo uma taça, né? Passeando, parando, fazendo um piquenique. Muito. Tu sabe que eu vou abrir um parênteses aqui, até também é uma pergunta, porque eu comecei conhecendo melhor Garibaldi através de uma festa que a Ivânia é uma das autoras. Garibaldi hoje é um exemplo, é um case de turismo, acho, para várias outras cidades da Serra, né? Ela se reinventou, ela tem todo mundo tem um carinho, mas também tem muito pelas festas que ela faz que viram case. Uma delas a gente já falou, que FenaChamp, falamos rapidamente dela, que poderíamos falar só todo um episódio sobre a FenaChamp. Mas eu quero que a Ivane conte dessas outras festas queridas, principalmente uma, mas tem mais de uma, que fazem a gente ter mais vontade ainda de brindar com um bom espumante. E vai estar acontecendo em novembro, né? Mais uma edição do Garibaldi Vintage. Eu digo que eu tinha um desafio que era montar, eu criei a ideia, né? Não, vamos fazer a programação dos eventos por estação em Garibaldi. Isso quando eu fui secretária, acho que no último mandato. E aí eu digo, não, mas está faltando um evento de encerramento da temporada de verão, porque nós tínhamos, a abertura foi lá na Estrada do Sabor, colhendo uva, tudo aquilo, mas eu queria um encerramento urbano. E aí uma noite, né, em claro, eu pensando, espera, o que nós temos em Garibaldi? Bom, tem espumante. Bom, tem ótimos restaurantes, gente. Tem ótimos hotéis também, que a Ali já conhece bem. Conheço muito bem. Mas aí, além disso, o que mais tem? Tem carros antigos. Tem um monte de colecionador de carro antigo que estava me procurando para fazer um encontro de carros, porque nunca mais tinha acontecido na cidade. O que mais tem? Tem os prédios históricos, eu digo, puxa, e todos são, todos não, mais ou menos dos anos 20, né? 1910, 1930, a maioria dos anos 1920 ali. Eu digo 20, vintage, eu lembrei do vinho do Porto Vintage, é a safra, né? Sempre icônica, então vintage é legal, né? Vintage também é essa coisa de valorizar o passado, a gente tem o passadas, aí comecei, eu digo, bom, agora eu vou ter que chamar os restaurantes, chamei, eu ainda lembro ali, né, do Pessali dizendo, eu topo. As vinícolas aceitaram, bem fizemos, o Rodrigo Belora foi um baita apoiador também, mas eu lembro de fazer a primeira edição e choveu tanto. E eu pensei, eu já estava chorando junto, eu pensei, todo trabalho por nada, né? E tínhamos já juntado os carros históricos, os espumantes, os restaurantes, a música, né? Valorizando sempre a música dos anos 20, em torno disso, né? Ali, eu falei, gente, não vai dar, todas as mesas na rua, tudo. Aí os restaurantes falam, a gente não tem como ir embora, Ivane, a gente tá com a comida aqui, não dá para guardar, né? Eu digo, então, vamos fazer. Comecei a secar a mesa com a equipe da Secretaria de Turismo ali, e aí secamos tudo e o pessoal escrevendo no Facebook na época, né? Venham, o que está acontecendo? Vieram. E acho que essa foi a grande magia do Vintage, porque foi uma festa colaborativa, desde o início. Todo mundo entendeu o espírito assim, se a gente não for, nunca mais vai acontecer. Vamos, porque... E aí todo mundo entendeu, e sempre foi essa ideia de uma festa que valorizasse tudo que a gente tem, o que a gente é, e fosse assim, muito para as pessoas se encontrarem, conversarem, se conhecerem. Então a gente não queria tanta música de palco, alto som, que fosse realmente assim, aquela música
passeando aí no meio da gente, fazendo a gente brincar, fazendo, né, valorizar. Pra quem nunca foi a um Garibaldi Vintage, hoje essa festa, que nem do jeito que a Ivani tá falando, ela mudou um pouco, porque hoje ela tá gigantesca, gente. Ela foi Mas ela continua... daí. Ela continua com esse astral único que ninguém consegue copiar, que é só de Garibaldi, com essa volta ao passado, que todo mundo se veste, entra no clima, né? Todo mundo se veste de época, todo mundo brinda, bebe muito, mas ninguém não tem quebra-pau nenhum. Nunca deu um registro, Ale e André. Nunca. Eu nunca vi. A coisa que mais todo mundo se impressiona, que é uma festa de rua, onde se bebe muito, com bebida, comida boa, tudo local. Mas todo mundo, né, tá feliz. Todo mundo tá feliz e não tem um quebra-quebra, uma briga. É a magia do espumante, gurias. Eu acho que sim, sabe? É a elegância. A elegância do espumante. Tu sabes que a gente chegou a fazer... A ver se tinha pesquisa sobre a influência do tipo de bebida alcoólica no humor das pessoas. Porque em outros eventos que eu mesma já me envolvi, por exemplo, onde tinha outras bebidas, não quero denegrir, tinha mais briga. Com espumante, nem na FenaChamp, nem lá, a gente tem muito registro. Claro que pode ter alguém que tenha lá, que dá uma glicose ali, né? Na FenaChamp já aconteceu. Mas mesmo no Vintage nunca deu, porque as pessoas também comem bastante, porque tem muito restaurante bom. Então isso é legal. É uma festa inclusiva. E eu acho, a principal alegria que eu tenho. O Garibaldi Vintage, no final, serviu para que conquistássemos aí a simpatia da comunidade para o centro histórico. E pela primeira vez a consulta popular de Garibaldi na época, depois do Vintage, já aprovou o investimento para a revitalização ali da Rua Buarque. Então ficou muito mais bonito, muito mais aprazível. Eu acho que é um belo legado aí. Eu ia dar dica então para quem está nos ouvindo, que a FenaChamp, então, como a gente disse no início, acontece em outubro e ela acontece de 2 em 2 anos. 2022 temos FenaChamp. Garibaldi Vintage acontece normalmente em março. Esse ano foi um ano excepcional, aconteceu um pouco mais tarde por conta da pandemia. E acontece também no fim do ano, em novembro. Temos também o Natal Borbulhante, que é outra festa, né, grande de Garibaldi, e a Vindima, eu acho, né, que é o Garibaldi Vintage encerra esse período de vindima, de colheita, né, que é onde toda essa região do vinho e da região da uva e do vinho da Serra tá em festa e recebe super bem os turistas com várias atrações diferenciadas. Tem muitos eventos em Garibaldi, tem que ficar atento, viu? Olhar no site do Turismo Garibaldi, tem o calendário de eventos, fica atento porque tem muita coisa boa na cidade. Por exemplo, tem que ficar atento se vai ter o Carnaval Retrô, que é um outro, tem Festival Colonial Italiano, tem muita coisa assim que acontece. E tudo em torno do espumante, né? Que isso que é legal a gente falar, né? Por isso que ela é a capital brasileira do espumante. Exatamente. Ivani, a gente quase sempre tem algumas perguntinhas que se repetem no finalzinho do episódio do Gurias do Vinho, tá? Que é o bebi, gostei, indico, o destino, viagem, vinho e viagem e o vocabulário do vinho. Como, na verdade, todo esse episódio foi sobre um destino, vinho e viagem, né? Que é a Garibaldi, né, a capital brasileira do vinho. Do espumante. Desculpe, capital brasileira do espumante. Do vinho, o espumante que não deixa de ser um vinho, né? O espumante é um vinho. Deixa que eu vi, o do vinho é Bento, né? Do espumante é Garibaldi. Do vinho é Bento. Quais os principais destaques dessa cidade tão charmosa para brindar com espumante? Para quem quer começar um roteiro pela cidade, assim. Tem que começar pelos restaurantes, vamos lá, pelos restaurantes do centro. O Casa Curta, que eu acho fantástico, aí é até uma opção de hospedagem, mas tem outros hotéis na cidade, com certeza. Dá uma olhada, tá lá no site Turismo Garibaldi também. Mas aonde beber espumante? É nisso, assim, ó, desde o Primo Camilo, quer um local mais simples, o shopping, quer o jardim gastronômico, tem até o Café Luna Park, que é o café mais antigo, ou vai lá pro Joy, sabe, que é uma champanharia, gente, quando nem se falava em champanharia no Brasil, em Garibaldi já tinha uma que tem mais de 30 anos, tá ali. Aí se for pro interior, vai ter desde uma osteria de La Colombina, vai ter lá o Vale Rústico, aí o Di Paolo nasceu em Garibaldi, esse restaurante que tem em vários locais, tem o restaurante da FenaChamp, e assim, eu sei que eu tô esquecendo algum de mencionar, mas são várias opções boas pra gente tomar um espumante
espumante. Sim, mas se a gente mencionar todas as coisas boas, a gente vai fazer um longa-metragem aqui. Essa então, passada, e ter a certeza que vai ter boas opções gastronômicas, ou de um bar, tem agora a champanharia mesmo que abriu, nova, lá em Garibaldi. Então, que sabem bem fazer o serviço de um bom espumante, em temperatura ideal, serviço ideal, né? E sem falar, obviamente, nos eventos. Então, aproveita muito. E todos os eventos de Garibaldi têm espumante, viu? E, aliás, nos hotéis, tem hotel que serve espumante no café da manhã, né? Então, aí é uma cidade mesmo para começar o dia já bebendo estrelas, né? E já sendo encerrar feliz. vendo estrelas, né? Então é isso, Uhum. E a gente tem também uma outra seção chamada Bebi, Gostei, Indico, né? Tem algum espumante ou algum estilo de espumante, né? Não precisa tu falares uma marca, mas que tu curte e que tu recomenda abrir, né? Quando vai fazer um roteiro por Garibaldi. Enquanto montam um roteiro, né, por Garibaldi, um espumante para abrir. Que eu gosto já de um espumante brut, extra brut, né, de uma maturação mais longa, tá? Agora, não necessariamente é o que a pessoa que está ouvindo gosta. Então eu digo, vai pelo teu gosto, teu paladar. Se teu gosto é para um espumante mais doce, começa com moscatel e tem ótimos moscatéis, ou um demi-sec, ou um passion, etc. Bom, aí vai indo. Daqui a pouco, para um brut, para um extra brut, conforme gostar e conforme for o momento, conforme for o teu dia, com o que for comer. Mas se eu for falar, eu gosto muito dos espumantes, tanto método Charmat quanto champenoise, mas de longa né, uma fermentação mais longa e brut ou extra brut ou até natura. Esses são os meus estilos, assim. E a gente tem também uma outra seção chamada Vocabulário do Vinho, né? E a gente sempre explica algum termo mais técnico, alguma palavrinha que seja bacana, que as gurias possam... E os guris também, né? Possam saber o que significa. E hoje a gente trouxe um termo que a gente queria também a tua ajuda pra gente explicar o que é o sabrage. Né? E a gente tem também que durante a FenaChamp tem um sabrage coletivo que faz parte do livro dos recordes, é isso? Exatamente, eu acho que eu participei de todos, não tenho bem certeza se falei algum, talvez por motivo de viagem, mas eu me lembro de ter já desde o início participado disso, que ganhou o título de maior sabrage do mundo. Então, sabrar, né, vamos abrasileirar o sabrage, é o ato de romper a garrafa de espumante utilizando um objeto que, no caso, é uma espada. E aí a inspiração é Napoleão, que brindava as guerras, como ele dizia, né? Nas derrotas é necessário, nas vitórias é... Agora eu me esqueci a frase de Napoleão. Mas aí foi a inspiração de usar a espada, né, para romper a garrafa. Só que tem que fazer com cuidado, a gente sempre alerta isso, mas é um belo momento, é um momento festivo, né, feito com cuidado, sempre é motivo para as pessoas, uau, né? E claro, aí tem que beber todo o líquido, né? Porque ele, né? A tendência é perder aí o perlage, né? Que é outro termo, que são as bolinhas do espumante. Mas o sabrage é uma marca também já de Garibaldi. Então, gente, está na hora agora do último brinde, agradecendo a presença da Ivane Fávero. Tá, muito obrigada, Ivane. A gente poderia falar o dia inteiro aqui sobre Garibaldi, porque eu acho que é uma cidade que tem muita coisa. A dica é também, não deixem de acompanhar a Ivane lá no Viajante Maduro, @ViajanteMaduro no Instagram, né? E a gente aqui também, por favor, nos acompanhem, @Gurias do Vinho, marquem a foto de vocês com brinde, com celebração, com a nossa tag, #Gurias do Vinho, que nós vamos adorar, né, curtir, com certeza. Ver as fotos de vocês aí brindando. E a gente agradece. Muito obrigada, Ivane, por estar aqui conosco. É sempre um prazer conversar contigo. Nós, além de falarmos sobre espumante, sobre Garibaldi, nós poderíamos listar, assim, não sei quantos metros de assunto para conversar com a Ivane, né? Mas, enfim, muito obrigada pela tua presença. E a gente agradece também o super apoio das gurias lá da Vinícola Courmayeur, né? Que são as nossas super apoiadoras dessa temporada de brindes aqui no Gurias do Vinho. E elas vão estar no próximo episódio falando um pouco mais sobre a história do espumante no Brasil, né? E como elas duas
duas jovens empresárias estão envolvidas nesse segmento que está tão em alta não só no Brasil, mas no mundo todo. Legal, gurias. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Andréia. Obrigada, gurias do vinho. Adorei conversar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem de valorização, eu digo, da cultura do vinho, porque no momento que se tem, né, e se conhece a cultura do vinho, se valoriza o vinho nacional, seja ele né, em que país for, mas se valoriza tudo que foi feito e a gente tem uma história muito bonita, tem produtos muito bons, tem eventos, tem gastronomia, tem enoturismo muito qualificado no Brasil e vocês fazem um excelente trabalho de divulgar tudo isso. Valeu, muito obrigada. Obrigada, Ivânia. A gente agradece também a parceria sonora impecável da América Podcast, que edita e dirige este podcast do Gurias do Vinho, assim como outros, né? E se vocês gostaram do episódio, compartilhem com as amigas e bora celebrar essa temporada, essa série tão especial e tão refrescante de espumantes. Tchim, tchim! Tchim, tchim! Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.